gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruvian. E como vocês podem ver, tem uma pilhazinha de livros aqui do meu lado, porque hoje nós vamos ter o famoso vídeo de um livro para cada música, mas dessa vez para o novo álbum do Bemplash, o Reverie, que saiu hoje, dia 13, sexta-feira, dia 13. E olha, por favor, valorizem esse vídeo, porque eu fiquei de 1 da manhã até as 3 da manhã escutando as músicas, analisando, pensando nos livros. Então, por favor, valorize esse vídeo e assista até o final. E antes de começar a falar sobre cada uma das músicas e dos livros, já aproveita para você poder se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta é dia de vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E também fico com o convite para vocês me seguirem nas redes sociais, Twitter, Instagram e na roxinha, que eu faço lives lá todos os dias. Então já me segue nessas redes sociais, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Pra poder começar, a música que acaba abrindo esse álbum é King of the World Parte 1, que basicamente é uma musiquinha com uns 48, 58 segundos, é bem basiquinha, é bem pequenininha. E ela basicamente vai falar sobre o início de uma jornada da juventude, e como tem toda essa comparação com o Titanic, dessa sensação de você se sentir o rei do mundo. Então é basicamente apenas uma introdução das temáticas que o álbum vai tratar. E pensando assim em início de uma jornada de juventude, de todos esses elementos, pra mim eu não pude colocar outro livro a não ser Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare, porque pra poder começar isso daqui, pra mim foi a porta de entrada pra esse universo de fantasia da Cassandra Clare, sem contar que foi o primeiro livro desse universo dos Caçadores de Sombras que a autora escreveu. Então acaba sendo o início de uma jornada para várias pessoas, e também tem toda essa questão dos protagonistas ainda serem adolescentes, estarem começando essa vida dessa fase jovem. E foi uma saga, é uma autora que até hoje me acompanha desde a minha juventude até agora. Então na hora que eu escutei essa música sobre juventude, início de uma jornada que às vezes parece ter alguns elementos mágicos, não podia ser outra além de Cidade dos Ossos. Em seguida nós temos Childhood Bedroom, que nessa música o Bemplash ele vai falar sobre alguns sentimentos, como às vezes se sentir perdido, ou da cabeça dele estar cheio de sentimentos, aqueles caos, mas basta ele fechar o olho e relaxar, que ele acaba indo para o quarto da infância dele, e que ele se sente bem à vontade, muito mais tranquilo nesse ambiente quando ele revive o quarto da infância dele, a infância dele, esse quarto dele. Então, pensando em um livro que me remetesse à minha infância, que trouxesse esse tipo de conforto, eu acabei escolhendo A Árvore dos Desejos. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu falo alguns motivos para poder ler esse livro. Eu explico a relação desse livro aqui com a minha infância, então se você não vê esse vídeo, depois vai lá ver. Mas basicamente aqui, esse livro aqui é uma fábula que vai contar a história do cavalo Red, que é um cavalo centenário, é um livro que vai falar sobre amizades e me deixa um quentinho no coração, sem contar que remete muito à minha infância, a uma situação que eu vivi na minha infância. Então por todas essas questões de trazer um reconforto e me lembrar da infância, tô indicando esse livro daqui. Em Happy to be Sad, o Bemplash fala sobre uma pessoa que precisou ir embora, mas que dessa vez não há corações partidos e ninguém se sente ruim porque não tentou, porque fugiu, porque é a situação difícil. E apesar dele estar se sentindo um pouco triste porque a pessoa precisou ir embora, ele também está feliz, porque essa tristeza, esses sentimentos mostram que tudo que ele viveu foi real. E quando eu escutei essa música, eu acabei lembrando de Anyway the Wind Blows, da Rainbow Royal, o terceiro da trilogia Simon Snow, porque aqui me lembrou muito de algumas situações que o casal Simon e Bess passam ao longo desse livro, que aqui eles têm vários altos e baixos, algumas situações difíceis, outras nem tanto, e aqui os dois têm um crescimento muito grande, não só individual, mas também como casal, que eles evoluem bastante. Esse livro traz uma grande evolução nesse sentido. Então quando eu escutei essa música dos sentimentos reais e tudo mais, eu lembrei muito de várias situações que eles passaram aqui no livro. Em A Monolove But Done, o Bemplash vai falar sobre uma pessoa que é perfeita, mas nem tanto. Que ela é gentil, mas não é exatamente essa gentileza que ele procura. Que ele gostaria de poder amar ela, ficar com ela, mas ele sabe que isso não pode, porque ele tentaria mudar essa pessoa, porque essa pessoa não se encaixa nas coisas que ele procura. E ele fala assim: eu sei que em algum momento você vai encontrar alguém que te ame como você é, que não vai tentar te mudar. E todo esse dilema, eu quero te amar, mas eu não posso, você teria que mudar por mim, eu não quero que você mude. Me lembrou muito um pouco do Edward aqui em Sol da Meia-Noite, que aqui são os acontecimentos de Crepúsculo, sobre o ponto de vista do Edward. Aqui a gente vê como ele se sente culpado por estar gostando da Bella, que ela é uma humana, e ele é um vampiro, e como esse relacionamento seria complicado por várias questões, que ele não quer que a Bella acabe abrindo mão de experiências humanas por conta dele, que ela mude a vida dele por conta dela, por conta dele. Então a gente vê todo esse dilema, tipo assim,
eu gosto dela, mas ao mesmo tempo isso é muito egoísmo meu. Então a gente vai ver todos esses sentimentos do Edward em relação a Bella, como ele se sente meio errado em gostar dela, ao mesmo tempo egoísta, porque é um sentimento bom que ela acaba retribuindo. E também na saga Crepúsculo que a gente vê que ele se sente mal por ela querer abrir mão de algumas experiências, de escolhas dela pra poder ficar com ele, pra poder se tornar vampira. E a gente vê como o personagem fica se culpando, se martirizando bastante por isso. Então esse lance de querer amar a pessoa, mas não poder, me lembrou bem do Edward aqui nos sentimentos, no início dele falando como ele se sente culpado por amar a Bella, por ele ser um vampiro, ela é humana, como isso seria impossível. Então todos esses sentimentos me lembraram um pouco a esse dilema. Leave My Mind é uma música de término de relacionamento que o Ben Platt fala o seguinte, que ele nem quer tentar pensar na pessoa, ele nem mesmo tá falando o nome dela para os amigos dele, porque ele só quer poder esquecer a pessoa, seguir com sua vida, porém não consegue parar de pensar na pessoa, que essa pessoa não sai da cabeça dele. E me lembrou um pouco aqui de Não é Errado Ser Feliz, em que a protagonista, a Eve, ela perdeu o marido, ela é viúva e ela, querendo ou não, ela não consegue parar de pensar no marido dela e de viver essa vida dela pensando no marido. Porém tem uma questão, que ela vivia um relacionamento abusivo e ela estava prestes a largar o marido quando ele morreu. Então, querendo ou não, ela sente um pouco de culpa, ela não consegue parar de pensar no marido e ela também se sente culpada, porque todo mundo da cidade em que eles vivem ficam falando que o marido dela era uma ótima pessoa, um grande médico, que ela tinha sorte por tê-lo, mas ela fica pensando, tipo assim, meu Deus do céu, será que eu falo a verdade como era o nosso relacionamento, que ele não era nem tão assim, tão perfeito, que também tem essa questão, tipo assim, dela se sentir mal por conta disso, mas ao mesmo tempo tem as questões do relacionamento abusivo em que ela esteve envolvida, e vai se levar um tempo para ela poder se colocar em primeiro lugar, para ela deixar de lado essas lembranças doloridas do marido e também para ligar o foda-se para as pessoas, porque o marido dela pode ter sido um bom filho, um bom médico para as pessoas, mas ele não era um bom marido para ela, ele tinha comportamentos abusivos, colocava ela para baixo, entre outras coisas. Então vai demorar um tempo para ela se colocar em primeiro lugar, dela parar de ficar pensando no marido dela e seguir com sua vida em frente. E ela vai perceber que de fato não é errado ser feliz, se colocar em primeiro lugar e ir em busca da sua felicidade. Em Dance With You, o Ben Platt, lá no início da música, ele fala da mania dele de sempre complicar as coisas, de ficar pensando demais nas coisas, mas a única coisa que ele realmente quer é poder ter aquela dança com a pessoa especial, com a pessoa que ele gosta, e ele descreve as sensações de como seria dançar com essa pessoa. E obviamente, quando eu escutei essa música, o único livro que me veio em cabeça foi The Prom, a festa de formatura, porque aqui nesse livro a única coisa que a Emma quer é levar sua namorada Alice ao baile da escola e poder dançar com ela. Porém, elas vivem numa comunidade bem pequenininha, muito conservadora e preconceituosa, e eles querem barrar a Emma de ir ao baile. E por isso ela vai receber a ajuda de alguns atores da Broadway que ficam sabendo sobre esse caso e decidem ir lá na cidadezinha para tentar ajudar ela, para que a Emma possa levar a Alissa ao baile, para que as duas possam dançar juntas. Esse livro daqui foi inspirado no musical da Broadway, inclusive nesse musical, e também tem um filme da Netflix. Nesse musical, nesse filme, tem uma música em que a Emma fala que ela só quer poder dançar com a Alissa. Então na hora, ó, só lembrei aqui desse livrinho. Temos agora King of the World parte 2, e aqui o Ben Platt vai falar sobre a sensação de estar se apaixonando, e ele acaba fazendo uma metáfora em relação ao Titanic, que ele brinca que é o seguinte: é como você ser atingido por um iceberg, mas isso é apenas amor. E quando eu fui tentar pensar em um romance avassalador, como se você tivesse sido atingido por um iceberg, eu só pude pensar Você Me Enganou Lá, da Alexis Dari, que é um livro que também tem resenha aqui no canal, que fazia um tempo que eu não li um romance tão envolvente, que eu ficava tão apaixonada pelos personagens, e realmente você vai lendo, puff, tipo um iceberg, as emoções dos personagens, a forma como eles vão se envolvendo e se apaixonando, é simplesmente tudo pra mim. Carefully é uma música sobre término em que o Ben Platt fala o seguinte: eu não vi esse momento chegar, eu não previ isso, mas tudo bem, porque faz parte da vida dizer adeus, que os ciclos acabam, as coisas terminam, as coisas morrem, então tudo bem, mas se for terminar comigo, tenha misericórdia, pisa, quebra meu coração, mas com carinho, cuidadosamente, tenha esse cuidado. E quando eu pensei nessa música, eu fiquei, gente, que livro eu coloco aí de ter um término mais cuidadoso, sem todo esse drama, sem toda essa maldade? Eu fiquei encucada com essa música, pensando em qual livro eu vou colocar. E por fim eu acabei escolhendo Princesa Mecânica, o último das peças infernais, que esse daqui é o encerramento da trilogia. E nessa trilogia nós temos o triângulo amoroso da Tessa com o Will e com o Jem. E querendo ou não, quem sabe que nesse livro vai ter que ter uma escolha com quem que a Tessa vai ficar. Alguns corações são partidos, mas eu sinto que a Cassandra Clare soube lidar muito bem
com a situação desse triângulo amoroso. Quando eu comparo o triângulo amoroso daqui com de outras séries, eu sinto que aqui teve muito menos drama do que em outros locais, que fica toda essa tensão. Você vai ficar comigo? Não, você vai ficar comigo. Que tanto o Jen quanto o Will respeitavam os sentimentos da Tessa, que os dois sabiam que a Tessa os amava igualmente, que era um amor igual que ela tinha pelos dois, e os dois também se amavam porque eles eram para batalha, então independente de quem que a Tessa escolhesse ficar, os dois, tipo assim, claro que iam ser com o coração partido, mas estavam tranquilos, estavam em paz, então foi um livro que eu acabei associando com essa música. Se na música anterior o Ben Platt estava falando de um término, em Chasing You ele está falando sobre conhecer uma pessoa, e ele compara tudo isso à sensação de você estar correndo por uma esteira, do coração batendo rápido, da respiração ofegante. E querendo ou não, também tem a metáfora de você estar correndo na esteira, mas você também está correndo para poder conquistar essa pessoa e tudo mais. Então esse sentimento de você ficar com o coração ofegante, dos batimentos cardíacos, de você realmente correr atrás da pessoa, me lembrou muito do livro Bem Quente Que Estou Fervendo, da Lola Salgado, porque aqui os protagonistas da história, a Radassa e o Bentinho, os dois vivem correndo atrás do outro, também vivem implicando um com o outro. É uma relação bem de gato e rato, cada hora um implica com o outro. Inclusive os dois acabam ultrapassando os limites do que você considera aceitável numa sociedade, mas é uma coisa que os dois estão de acordo e é uma coisa que funciona entre os dois. E os dois vivem correndo um atrás do outro, implicando um atrás do outro, então me lembrou um pouco da dinâmica desse casal, a temática dessa música. Come Back é outra música que também tem um teor muito mais romântico, que o Ben Platt fala de uma espécie de um refúgio em que ele não tem nada para poder se preocupar, que não deve ter nenhum medo, basta a pessoa pegar na mão dele, confiar nele e que eles ainda vão ver muita coisa por aí. E quando eu escutei essa música, eu lembrei muito da Lucy e do Arthur de Nosso Último Verão, da Thais Bergman, que nesse livro a Lucy e o Arthur no início os dois não se davam muito bem, mas como ela falou assim, Arthur, por favor, me dá aula para eu poder andar de moto, os dois acabam criando essa aproximação, essa amizade, querendo ou não, andar de moto, essas aulas, essas lições acabam se tornando um refúgio para os dois, e os dois também vão construindo uma relação de confiança no meio de tudo isso. Então eu escutei essa música, eu lembrei muito dos dois, de como as coisas têm um significado para eles, essa simbologia de um refúgio, da confiança, me lembrou bastante desse casal. Em Dark Times, o Ben Platt fala sobre sua vida, dos amores, das decepções e de algumas cicatrizes que ele colecionou ao longo dos anos, que o primeiro de todos foi aos 13 anos, quando ele teve seu primeiro crush, que eles trocavam alguns olhares, mas também tinha aquele medo, o que será que as pessoas vão pensar, o que elas vão agir, o que vai acontecer. Já aos 18 anos foi quando ele encontrou aquela pessoa que ele falava, é essa pessoa, a pessoa especial para minha vida, porém acabou não sendo assim e teve uma desilusão, assim como no vários anos. E agora, aos 27 anos, ele reflete que ele teve vários amores, algumas decepções, que ele coleciona memórias e cicatrizes e que isso faz parte da vida. Então, basicamente, é pra gente poder pensar na vida, em como ela vai passando, nas memórias, nas cicatrizes e histórias que colecionamos. E quando eu escutei essa música, eu lembrei de These Violent Delights, que é uma espécie de releitura de Romeu e Julieta, mas com um teor muito forte de fantasia, que inclusive a fantasia acaba se sobressaindo ao romance. Basicamente, aqui nesse livro a gente acompanha a história da Juliette e do Roma, que os dois vivem em Xangai lá no século XX, eles são de gangues rivais, então os dois não poderiam se relacionar, mas aqui a gente vai ver os dois trabalhando juntos para poder tentar impedir que um perigo assole pela cidade de Xangai. E a gente também vai descobrir um pouco em relação ao passado deles, que eles se conheceram quando eles tinham 14 anos, e aqui o livro se passa quando eles têm uns 8, 19 anos, então a gente vai ver toda essa questão das memórias, das cicatrizes que eles colecionam, porque você vê como tem uma mágoa que eles guardam, um ressentimento, e também tem um sentimento muito forte ainda por eles, então a gente vai ver todas essas cicatrizes, histórias, memórias, algumas decepções. E também tem um amor, porque os dois se gostam, apesar das gangues rivais, deles não poderem ficar juntos, de toda a questão do passado deles, que é complicada. Então foi um livro que eu acabei relacionando com essa música, das histórias dos amores ao longo das nossas vidas, das tristezas, decepções e histórias e cicatrizes que temos para contar. Que para mim isso é bem a Juliette e o Roma, que desde os 14 anos os dois têm uma história aí juntos, algumas cicatrizes, decepções e o amor envolvido. Imagine é uma música extremamente romântica em que o Ben Platt declara todo o seu amor. E como o próprio refrão da música já fala, é o seguinte: eu não posso viver sem você. Quando eu escutei essa música, o primeiro livro que me veio à cabeça foi
Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, que aqui a gente vai acompanhar um pouco dessa trajetória do Lucas, do Pierre, que os dois acabam se conhecendo na inauguração da Boate Titanic. Olha só, mais uma coisa em comum com esse álbum, que tem referência ao Titanic. Mas a grande questão é, os dois se conhecem nessa boate, é algo intenso, algo que o Lucas nunca viveu antes. É tipo um amor à primeira vista, que eles já se conhecem, começam a conversar sobre a vida, imaginar um futuro juntos, e vai ter muita coisa que vai acontecer entre os dois, que vai... É realmente um livro que eu li e me passou muita sensação de que eu não posso viver sem você, da forma desse amor tão intenso entre os dois. Então, eu precisava indicar esse livro, ainda mais com esse lance de Titanic, que aqui a boate chama Titanic, tem toda uma referência ao Titanic, assim como o álbum. Então eu tinha a obrigação de falar desse livro aqui em algum momento. King of the World, parte 3, acaba encerrando todo esse ciclo que o Ben Platt construiu ao longo do álbum. Que ele fala o seguinte, que antes as ondas que acalmavam a cabeça dele agora já estão quebrando com muita força, que os botes salva-vidas já estão no mar, e que basicamente a juventude, o amor, tudo isso faz parte da vida, que tudo isso é a vida. E um livro que me fez pensar da vida como ela é, das coisas boas e coisas ruins que fazem parte da vida, é Alucinadamente Feliz, um livro engraçado sobre coisas horríveis da Jane Lawson, que a Jane, esse daqui é um livro de não ficção, em que a Jane vai contar um pouco da história dela, que ela tem depressão e outras doenças mentais, que ela tem várias doenças, e aqui ela vai mostrar a vida como ela é, que ela vai escrever sem papas na língua, sem querer romantizar nada, mas ela vai falar, tem dias que são bons, mas tem dias que são ruins e que tá tudo bem. Então um livro que me passa essa ideia de a vida como ela é esse livro daqui. É Alucinadamente Feliz, e também tem toda essa ideia de encerrar o ciclo da vida, dos amores, da juventude, das coisas boas e coisas ruins. Pra mim isso liga muito a esse livro daqui. Bem, gente, assim a gente chegou ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado das indicações. Depois vão lá escutar esse álbum do Ben Platt, porque olha, tá sensacional. Ele é um artista incrível, extremamente talentoso, e eu realmente amei demais esse álbum novo dele, eu tô muito feliz. Então espero que realmente vocês tenham gostado dessa junção dos livros e músicas, ainda mais com o reizinho Ben Platt, que eu amo aqui. Então aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana, e aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos, se eles forem, ainda mais se eles forem fãs do Ben Platt, ou se eles amam uma boa indicação de livro, porque aqui nós temos 3 indicações de livro, ou seja, muito livro bom, muita diversidade de livros para vocês, para todo mundo poder conhecer. E me conte aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram de alguma indicação, se vocês conheciam alguma indicação desses livros, ou se vocês têm vontade de ler. Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Muito obrigada e até a próxima!